Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Terça-feira, começar o dia bem animado também e com notícia que presta. Começando com o BTG aí, que o BTG Pactual ofereceu R$1. O André Esteves oferece aí R$1 pelo Banco Master. E isso pensando que o BRB, a gente falou ontem aí na segunda-feira, comprou a operação por R$2 bilhões. É sacanagem, né? Você oferecer R$1, cara. Tá valendo nada mesmo. Cara, hein? Os caras oferecer isso aí. E aí fica aquela explicação. Quem quiser saber mais um pouco sobre isso de forma mais aprofundada, volte um pouco no programa de ontem que o Manuel Neto, que é nosso consultor de investimentos juntamente com o Alan, fez aqui uma análise bem completa sobre essa movimentação do BRB, o Banco de Brasília, comprar o Banco Master, aí, grande emissor de CDBs. E por que o André Esteves, aí, do grande BTG Pactual, ofereceu R$1 por toda uma operação do banco? Olha que interessante, cara. Olha que posicionamento. Cara, o André Esteves, ele gosta de fazer bons negócios, né? Lembra quando ele vendeu o Pactual por 3 bi e alguns anos depois comprou por 2,5? Comprou de novo. O cara é bom de negócio. Diferente. Fica aí, sensacional. E a Eletrobras aí que reformula o conselho com indicados ao governo, né? Então, agora dia 29 de abril, os acionistas, né, vão voltar agora para o conselho. Dentre eles, várias pessoas que vão reconduzir o conselho de administração, mas infelizmente a gente vai ter aí muito cabide de governo, hein? Mais uma briga política, né, do governo. Vale ressaltar que a Eletrobras ela é privatizada desde 2022 pelo governo Bolsonaro. Mas recentemente o governo Lula, né, protocolou uma ação no STF que questionava essa privatização. Porque o governo, de certa forma, perdeu força lá dentro. Ele começou a deter só 40% das ações da Eletrobras e não tinha direito à volta ali dentro, não tinha voz ali dentro. Então ele protocolou essa ação no STF, se não me engano, no ano passado, por volta ali de outubro, setembro. E como uma maneira de acalmar isso e deixar isso ali esfriar, né, arquivar esse processo, a Eletrobras liberou, digamos assim, ou permitiu, né, que o governo trouxesse as indicações. No corpo de indicações, né, algumas são técnicas, né, são justas, gente que veio da Petrobras, de empresas do setor elétrico, consultor sênior de energia, né, mas a principal que causa alvoroço ali é a indicação do Guido Mantega, né? Grande Guido Mantega. Finalmente, depois de 3 anos de governo, ele conseguiu achar um emprego ali dentro. E então, isso causa um pouco de alvoroço por enquanto, mas não ao ponto de fazer preço nas ações, pelo menos ao nosso ver. Ele, Guido Mantega, que era ex-ministro da Fazenda, né? O ministro da Fazenda é quem cuida da economia, né? Tem esse termo Fazenda, que é muito leigo aí, que hoje, por exemplo, o ministro da Fazenda é o Fernando Haddad, né? Na época do segundo governo Dilma, por exemplo, era o Guido Mantega. Quando a gente teve aquela grande 2014 até 15 ali, com taxa de juros amassando e depois o impeachment da querida Dilma Rousseff. Então temos aí você que é acionista da Eletrobras, com certeza essa mudança aí vai ser precificada nas ações, mas não é um grande problema de longo prazo não, né, Alan? Não, é coisa para fazer preço de curto prazo, até porque a cadeira que ele está lá dentro é no conselho administrativo, se não me engano, então não tem força executiva o suficiente para poder causar algum tipo de mudança estratégica ali dentro. Pode ser mais um voto para o governo, mas não vai passar disso. É uma cadeirinha dos parça. Cadeirinha dos parça, é um emprego ali dos sonhos, né? Você vem ali pra dar uns conselhos pra turma, ficar de boa. Na verdade, acho que a gente tem que estar mais amigo do rei aí, porque para pra pensar, Dilma aí de novo no banco dos BRICS aí, ó, $56 mil aí de salário mensal, mantendo esse cargo aí pra ela. Guido Mantega voltando, tá voltando aquela galera boa. Vai ganhar o que ali, seus 50 mês, fácil? Acho que o Guido Mantega tira uns 4 limpo fácil, uns 4 mil limpo fácil. Mais VR, IVA? Não, lá eles têm carro, eles dirigem carro. Tem vale transporte, então vale transporte é bom. Mas aí, um grande apoio, grande mudança aí no conselho, mas é no conselho administrativo, não é o CEO da operação, não é CFO, CMO, CTO, não é nada disso, é só conselho de administração. É só para frisar também que as posições mais importantes, né, diretor administrativo, diretor executivo, são de cargos técnicos, por mais que sejam da ala do governo, são de cargos de pessoas técnicas e são pessoas com carreira na área de energia, né? Tanto que teve um dos indicados, né, Maurício Tolmasquim, ele é hoje um diretor executivo da Petrobras, né, e já anunciou que aceitará a indicação se for aprovada e que no momento que ele aceitar ele fará a renúncia do seu cargo dentro da Petrobras por encarar que as duas são concorrentes. A Eletrobras e a Petrobras. Exatamente. Então, agora começando aí as notícias internacionais, a gente vai falar aí sobre a China que determinou vai injetar aí $69 bilhões
em 4 grandes bancos para reforçar o capital. Novamente, lembrando sempre disso, como assim a China estimulando a economia, a China injetando dinheiro. E aqui o Alan vai trazer uma explicação muito legal, por que a China pode fazer isso, né? Pode, né? Não deve, mas faz. E não tem uma pressão inflacionária tão grande. Por quê? E a gente está falando literalmente de imprimir dinheiro, imprimir yuan, jogar na economia para estimular ela e fazer rodar. É totalmente contra. É loucura. É loucura. Mas por que na China dá certo? O que tem de tão diferente na China que eles podem imprimir dinheiro e fazer esse estímulo artificial? Da mesma forma que eles construíam prédios, derrubavam e construíam de novo de forma totalmente artificial, e isso fazia com que a economia girasse. Explica pra gente, Alan. Na prática, os chineses eles têm uma meta de crescimento muito arrojada, que é de 5% ao ano. E isso faz com que eles não meçam esforços para injetar dinheiro. Então, essa deve ser, sei lá, a milésima notícia que a gente vê em 2 anos que eles estão injetando mais recursos na economia. Mas como que isso não causa um efeito inflacionário, né? A gente pode dizer que a economia chinesa, por mais que ela pratique o capitalismo de mercado, ela ainda assim é uma economia fechada. Você não tem tantas transações entre a moeda chinesa e outras moedas. E além disso, boa parte das empresas, se não todas as empresas da China, elas têm uma participação muito forte do governo, o que faz com que eles sejam formador de preço. É como se ele lá dentro fosse um monopólio, digamos assim, né? Mas óbvio que ainda tem produtos de fora, produtos concorrentes, né? De outros países, ela importa produtos eletrônicos, carros e etc. Mas como que isso não traz um efeito inflacionário? Como que ainda é possível você fazer trocas de yuan no mercado internacional? Internacional ainda tem uma demanda, né? Primeiro, os chineses são um grande exportador para o mundo, então eles conseguem ter um bom equilíbrio na sua balança comercial, com que faça com que o seu yuan, sua moeda, seja ainda exigida, seja demandada, né? E um outro ponto também é o fato deles terem uma reserva internacional muito robusta, tá? Os chineses têm mais de trilhões de dólares em reservas, tanto em dólar, em espécie, quanto também em títulos soberanos dos Estados Unidos, além de ter uma grande reserva em ouro, o que faz com que eles tenham ali robustez suficiente para segurar choques inflacionários da sua moeda e segurar também possíveis depreciações cambiais, né, que façam com que o preço das suas importações aumente. Então, dessa forma, o governo tem um grande controle sobre as pressões inflacionárias da China. Pode ser que o pessoal especula, né? Os chineses eles calculam do jeito que eles querem, né? Que eles mentem no índice de inflação, mas isso hoje é muito complicado, que por mais que o governo ainda seja fechado, é muito simples você saber quanto que está aumentando as coisas. Basta se alguém tiver uma certa frequência de viagens para o país, ele vai saber que está tendo um efeito inflacionário além do que está sendo medido, o que não é a realidade, né? Está muito próximo ali do que acontece nos mercados. E esse é um ponto muito interessante dessa injeção, né? É que esse faz parte de um pacote de estímulos de setembro, né, anunciado pelos chineses, que convoca basicamente os bancos. E lembra que eu falei, eles têm participação acionária dentro dos bancos majoritária. Então isso faz com que eles emitam essa dívida, eles pegam esse dinheiro, os bancos, né, com o governo, e emprestam juros muito baixos para esses setores estratégicos, principalmente da construção civil ainda, e agora mais um, né, que é o setor de tecnologia e consumo. Isso é importante ressaltar que antes os chineses tinham muito essa visão de investir em infraestrutura para poder ter crescimento. Hoje eles veem que o mercado interno deles é muito grande e é um mercado muito propício para você injetar, para você consumir, para você gerar crescimento econômico, né? E também o de tecnologia. A gente viu algumas IAs surgindo recentemente, né? Tecnologia tanto no mercado de carros elétricos também é muito forte, é o que a gente mais vê recentemente. E esse mercado de consumo, ele com certeza ele é acelerado porque a gente está falando de 1,4 bilhão de pessoas. Então, quando você tem bancos que funcionam quase como uma autarquia, funcionam quase como uma empresa pública, né, ali dentro. Ou seja, a China, o PCC, o Partido Comunista Chinês, ele utiliza dos bancos com participação societária para fazer movimentos de economia. Coisa que é complexo aqui pra gente, mas lá é o que é. Normal. É o que é. Tem uma ideia, um banco estatal aqui no Brasil tem uma margem hoje em torno de 23% a 24%. Nos chineses, os bancos estão cooperando com margem de 1,57%. Por que será? Não precisam ter tanto lucro, né? Até o maior acionista é o governo. Exatamente, não tem para quem distribuir dividendo, digamos assim. Exatamente. E aí ficam questões específicas, né? Será que bancos deveriam ter uma porcentagem tão alta como está tendo aqui no Brasil? Aí abre espaço para complicadas perguntas difíceis de se fazer.
Então, sobre a China, isso acho que um dos lastros também muito importante quando a gente pensa, né, além da reserva gigantesca que eles possuem na moeda dolarizada, também tem um lastro gigantesco de gente trabalhando. Exatamente. Isso é importante. E um puta do exército agora. Puto do exército aí, uma marinha que está jogando mais toneladas que a dos Estados Unidos, ainda é inferior em diversas tecnologias, ainda Caças de sexta geração agora. mas está conseguindo ter um lastro de hard power aí, soft power também, aí a grande China. Também temos aí agora uma outra notícia internacional que a Marine Le Pen aí se torna inelegível por 5 anos na França. Isso vem num momento muito oportuno, né? Pensa que a Marine Le Pen ela disputou ali 3 vezes a eleição, indo para o segundo turno contra o Macron durante 2 vezes. Então a justiça francesa aí declarou a Marine Le Pen inelegível, né? Após ele condená-la por desvio de fundos do Parlamento Europeu. Essa decisão ela impede a participação em futuras eleições durante 5 anos, né? Mas não afeta o cargo atual que ela é deputada ali pelo Departamento de Pas de Calais. Então, esse movimento ali na França, né, justamente nesse momento onde a Europa vive uma crescente, tentando se unir ali novamente, é um movimento geopolítico muito interessante, porque quem manda, na verdade, no bloco europeu, quem manda mesmo, é a Alemanha, é a França, e o Reino Unido agora saiu, fez o Brexit, foi embora, então é Alemanha e França. E aí você tem, de um lado da França ali, teve a mudança no Parlamento Europeu, no Parlamento alemão, e agora na França aí o Emmanuel Macron mostrando novamente aí, é claro que isso não tem a ver com o Emmanuel Macron, porque isso foi a justiça francesa, mas deixando bem claro aí o quanto que o Emmanuel Macron consegue permanecer no poder aí, porque a Marine Le Pen era uma das eternas rivais ali, líder do partido da direita ali na Europa, né? Só para terem ideia, entre 2004 e 2016, né, os recursos ali desse desvio que ela foi condenada, né, foram direcionados ao partido em vez de custear trabalhos parlamentares, né, configurado aí esses empregos fictícios. Como parte da sentença, né, a Le Pen também recebeu uma pena de 4 anos de prisão mesmo, sendo 2 em regime fechado e 2 a serem cumpridos sob monitoramento eletrônico, além de uma multa ali de 100 mil euros. A aplicação de pena de prisão e da multa dependerá de julgamento e também de eventuais recursos. Então, além da inelegibilidade, pode vir aí mais uma punição severa para Marine Le Pen. É engraçado que isso mostra que não é uma exclusividade só do Brasil, essa briga política sair só da política, né? Vai para o judiciário também. Exatamente. Então, cara, isso acontece no mundo inteiro, né? E isso deixa principalmente um vácuo muito gigantesco ali na parte de direita, extrema-direita da França, né? Alguém vai pegar esse espaço, porque se a Marine Le Pen permanece, agora é inelegível, algum político de cabeça vai tomar esse espaço aí, a gente vai acompanhar. Então agora, voltando aí, temos a notícia aí do BTG, que ofereceu R$1 aí para comprar o Master, né? Diante disso, a BRB comprou por 2 bilhões. E ontem a gente falou sobre essa notícia e hoje a gente fala só mais um pouco, só para vocês entenderem o quão interessante é uma compra de um banco. Porque quando você compra um banco, você compra o passivo e o ativo. Então, ou seja, você compra a estrutura do banco, você compra a carteira de crédito do banco, só que você também compra todos os passivos do banco. E quando a soma do ativo e do passivo, na cabeça do André Esteves, né, um dos maiores gestores, banqueiros que a gente tem no Brasil, aí, um cara sensacional, se você ver a trajetória dele, o quanto que ele foi inteligente, esperto em diversos momentos, né, você percebe que ativo e passivo, você tem um saldo, ele compra por R$1. Ou seja, o que o André Esteves está dizendo através do BTG é que o Banco Master não é uma boa aquisição. E mesmo assim, o BRB, o Banco de Brasília, né, que é controlado ali pelo governo do Distrito Federal, adquiriu todo o banco por R$2 bilhões. Um ponto interessante é que a quebra de um banco, né, só para ir mais a fundo nisso, é muito simples. Basta no momento em que os passivos do banco sejam maiores do que os seus ativos, que as suas obrigações elas sejam maiores do que os seus direitos, né? A gente já pode considerar que é um banco insolvente. Tá? Então, tem um pouco de perspicácia empresarial do partido do André Esteves, né? Mas tem também questões que a gente ainda não sabe ao certo sobre como está a saúde financeira do banco. Não existem relatórios extremamente disponíveis, os indicadores ainda vêm com certo atraso, né? Mas o que a gente chegou a ouvir durante essa semana é que existiam
possibilidade, digamos assim, de ocorrer aquisições essa semana. E, por coincidência, veio essa por parte do BRB. Vale ressaltar que ela ainda tem que ser aprovada pelo CAD, né, e tem que ser aprovada também pelo Banco Central. Né? Tem que avaliar se o BRB não correrá um risco de insolvência ou de crescimento do seu passivo, aqui adquirindo um novo banco, né, que deve ter ali um endividamento relevante, porque um custo de funding acima de 16%, 17% no cenário de Selic a 13%. O que é um custo de funding? Custo de funding é um custo que um banco tem para poder financiar suas operações. É o quanto que ele paga para trazer dinheiro e poder emprestar de volta. Então, se você tem um custo de funding muito alto, você necessariamente terá uma margem de operação menor. Né? Se você pega 16%, para você ter um lucro, pagar seus custos, o tempo que esse dinheiro fica parado, você precisa emprestar, sei lá, uns 25%, com 10% ali e para ter uma margem apertada, tá? Vale ressaltar que o Itaú pega aí a 13%, 12% e empresta a 20%, 21%, né? No pessoa física, no pessoa jurídica, a mais ou menos essas margens também. Então ele consegue operar muito bem essa capacidade, o que gera um bom ROI para ele. Agora, o Banco Master já tem um funding muito alto. Muito alto, muito custoso. E aí vem também a pergunta aqui do André Freitas, né? Pergunta: como ficam os CDBs, LCIs, LCAs emitidos aí pelo Banco Master, agora que houve essa aquisição? Bom, agora tudo dando certo na aquisição entre o Master e o BRB, o risco de crédito do banco passa a ser o BRB. Então tem uma redução no risco de crédito desses ativos. Quando a gente tem uma redução no risco de crédito de um papel de renda fixa, a sua taxa, o seu spread, né, do DI, o spread da taxa de longo prazo, ele passa a ser menor. Então é natural que as taxas do banco passam a ser emitidas a taxas menores e as taxas que você tenha já adquirido na sua conta passem a ser vendidas a taxas menores. Então vamos supor que você tenha uma taxa de 18%. Né? Você comprou um CDB a 18%. É natural que se você for vender esse no mercado secundário, a taxa seja menor ainda e você consiga até tirar um ágio. Então é natural que as taxas negociadas desses papéis comecem a cair. Maravilha. Temos outra pergunta aqui, já embalando aqui, que é o do João Gameplay. João Gameplay. Bom dia. Sobre o FGC, ele cobre o valor investido inicial ou ele é corrigido pela taxa adquirida ali? Ou seja, investir 100 mil reais com a taxa de 10% ao ano, tenho ali agora 110 mil no final do ano. O FGC ele vai cobrir 100 mil reais ou ele cobre aí os 110? Alain Pimentel. O FGC vai cobrir os 110, tá? Por isso que é bom você, quando for investir, planejar ter uma noção de quanto que isso vai render no final, para não dar os 250 mil. Então ele cobre os 100 mil mais os 10 mil de rendimento. Fica aí, maravilha. A Isabela Mello disse que eu tenho vários CDBs do Banco Master. Fica calma, Isabela. Não vai acontecer nada com o seu CDB por enquanto. Pode ficar tranquila. E também você tem a proteção aí do FGC até 250 mil reais. Também temos aí, tem muita gente falando dos índices, e a gente está pensando aí que talvez voltar com os índices, viu, pessoal? Aqui a gente escuta vocês, inclusive uma pessoa que a gente escutou foi o Gustavo Marinho para fazer esse programa. Gustavo Marinho disse: bom dia, eu gostaria de deixar uma sugestão. Eu gosto do programa, mas demora demais para começar as notícias. Você viu como que a gente começou hoje, né? Estralando de notícia. Chama. Não sei se os outros ouvintes são como eu, porque eu gosto da notícia sucinta, condensada e direta. Por conta disso, eu acabo saindo do vídeo no primeiro minuto porque enrola demais para começar. Seria bacana iniciar com as manchetes e posteriormente iniciar as opiniões e aprofundamento. Um ótimo canal que trabalha assim é o Tecmundo. Eu gosto do Tecmundo, é muito bom mesmo. Inclusive colocando o time das notícias. Isso, inclusive, respeita o tempo do seu ouvinte. Respeitamos seu tempo agora, Gustavo? Respeitamos seu tempo, meu campeão. Aí, quem é meu campeão, aí. Gustavo? Quem é meu campeão? Temos aqui o Eduardo Oliveira que diz que se dane o governo eu quero economia. Mas que tipo de comentário é esse, Eduardo? Como que se dane o governo eu quero economia? O governo também faz parte da economia, cara. Mas eu entendo o seu áudio pelo governo, porque hoje eu fui no VaptVupt resolver minha carteira estava vencida. Aí você tem que fazer um exame de vista no VaptVupt. Fiquei 2 horas lá pra ganhar um selo Você enxerga. de eu enxergo. Porra. Então eu entendo também compartilho dessa opinião. Yasmin Bonzinho mandou palminha aí, grande Yasmin. Também temos o Matheus Boné que disse programa mais corrido. Não, que isso, que isso. Não. E o Baruzinho disse aqui, quero saber de governo não, quero saber é de ganhar dinheiro. Esse é meu campeão. Chama no liberalismo. E é isso. Tem algum comentário seu aí? Tem um aqui do O Magro Invest, tá? Ele dá bom Invest. dia pra gente Bom dia e pergunta, o que é uma recessão, o que causa e quais são os impactos dela no país? Pô, boa pergunta. Ampla e boa pergunta. Tenta explicar pra uma galera que não entende. Assim, o cara mais basicão possível. Bom, vamos lá. Uma recessão é uma queda no
produto interno do país, né, uma queda no produto agregado, por mais de 2 meses seguidos. Então, quando a gente tem 2 meses, não, 2 trimestres, tá? Quando a gente tem 2 trimestres de queda, a gente tem uma recessão técnica, que a gente chama. Mas é uma queda, um freio na atividade econômica. É como se a gente começasse a produzir bastante, gerar muita riqueza, e do nada a gente começa a parar, ou diminuir, ou produzir até um pouco menos, tá? O que causa isso? São vários fatores. Pode ser um choque de juros, né? Um aumento na taxa de juros, o que reduz a atividade econômica, né? Vai lembrar que se aumenta os juros, as pessoas pegam menos dinheiro emprestado, consomem menos crédito, naturalmente o consumo cai, consequentemente também caem outras coisas, né? Trabalho, oferta de produtos, etc. Pode ser também choques externos, um exemplo da pandemia, né? Quando a gente teve uma paralisação global das indústrias, da oferta, todo mundo indo para casa, a gente teve uma redução por parte, pelo menos esperada, né, da demanda e, consequentemente, do consumo, né, o que causou ali alguns meses de recessão em alguns países. Tá? E quais os impactos delas? É natural que a curto e médio prazo a gente comece a sentir os impactos de uma recessão na atividade econômica e também na questão do emprego. Tá? É natural que quando a gente tem uma atividade mais baixa, as vendas caem, cai a receita, caem os lucros, caem as margens, consequentemente começa a vir os layoffs, os férias combinadas, férias para todo mundo que dá naquelas fábricas e tudo mais, mas é natural que a gente tenha uma queda no desemprego e consequentemente, na renda do cidadão. Maravilha. E aí é interessante entender que a economia, ela, assim como a natureza, e se você entender isso, até vai viver uma vida melhor. Que eu fui amplo mesmo. Que é o seguinte, o movimento é a vida, cara. A estagnação é a morte. Então, quando você vê algo parado, seja na natureza, uma planta meio parada, alguém que não se movimenta, é uma pessoa que está doente, uma pessoa que está ficando mais fraca. E a economia funciona da mesma forma. A economia, ela é saudável em movimento. Só que, além de movimento, a economia também ela é confiança. Então, sempre entenda a economia como movimento e confiança. Então, se eu estou confiante na economia, eu vou lá e contrato mais gente. Se eu contrato mais gente com emprego. Mais gente com emprego, eles têm mais salário, mais consumo. Quando tem mais consumo, e você vai girando a roda da economia. Então, quando a gente vê para uma recessão, ela pode ser local, como ela pode ser uma recessão mundial. A pandemia deu uma recessão mundial, por exemplo. E é muito complicado você não analisar pequenos traços de recessão, porque quando ela começa, assim como um banco que quebra e leva a outros bancos, você tem um grande problema que é um setor começa a frear e a segurar um pouco, ter uma recessão, todos os outros setores da economia são afetados porque a economia é uma roda infinita e ela depende de se ela está rápida ou devagar. Então, por exemplo, quando a gente olha para um payroll, que é um dos dados mais importantes do mercado, que é o dado de emprego norte-americano, se o payroll veio acima ou abaixo do esperado, é importante, porque imagina que lá nos Estados Unidos, um dos maiores mercados do mundo, o payroll veio bem. Se o payroll veio bem, ou seja, veio acima do esperado, significa que gerou mais empregos. Se gerou mais empregos, significa que o pessoal está com mais dinheiro. Então, as pessoas lá vão, os gerentes de loja, que tem esse índice, qual que é o índice do gerente de loja mesmo? PMI. PMI vem maior porque os gerentes de lojas estão comprando mais dos distribuidores. E assim o consumo está vendendo mais. Se o consumo está vendendo mais, pode manejar um pouco a taxa de juros. E as pessoas estão investindo mais no país. E aí a gente consegue manejar a nossa taxa. E tudo começa a girar. Então, quando a gente vem aqui e traz o payroll americano, provavelmente aí do outro lado você se pergunta, que porra é essa? Por que a gente está falando de uma taxa de emprego norte-americana? Porque isso, quando ele vem, o mercado sempre precifica. Vão ter 180 mil empregos. Se veio 190, opa, veio a mais que o mercado precificava, está aquecido. Se não, se veio abaixo, é um mês se for mensal, é um primeiro mês que aponta uma recessão. Se vir 6 meses seguidos, que foi o que o Alan falou, entramos na recessão. Porque se entra ali, também entra aqui, e toda a economia como um movimento gigantesco, coordenado, começa a não parar, mas frear vagarosamente. E aí que vem a China com seus estímulos econômicos aí, enfiando dinheiro adoidado e dando certo de certa forma aí. Dinheiro gasto, gerando renda. É isso. Injetando dinheiro na economia para gerar renda, gerar consumo e gerar crescimento do PIB. Coisa que não dá para fazer aqui no Brasil. Artificial. É artificial. Por que dá certo na China? Vocês entenderam ali na explicação do Alan. Aqui no Brasil não dá certo por diversos fatores. A gente não tem o controle, graças a Deus, a gente não tem o controle total de tudo, em empresas privadas e tudo mais, o fluxo, a gente tem um tripé macroeconômico aqui que é extremamente importante, é totalmente diferente da China. Então o que é um tripé macroeconômico? Qualquer presidente que for contra o tripé macroeconômico tem que apanhar de pinhola. Por quê? O tripé macroeconômico a gente fala são 3 pés aqui que seguram a economia como um todo. A gente está falando de câmbio flutuante, que é o quê?
não mexe na moeda. mexe Não no faz igual o câmbio. Sarney e determina quanto que vai custar as coisas. Só deixa o câmbio flutuante. Meta de inflação, que o CMN lá, o Conselho Monetário Nacional, desenvolve e junto com, e dá uma meta de inflação que deveria pelo menos seguir. Exatamente. E o outro é a meta fiscal, que é, só não gasta mais do que ganha. Seria Superávit, né? Superávit primário. Não gaste mais do que você arrecada. Se você tiver essas 3 pernas, câmbio flutuante, deixa a moeda solta, meta de inflação bem específica e também ali uma meta fiscal de um superávit primário, de ganhar mais do que gasta, pronto, você tem uma economia estável e você segue a moedinha bonita e quanto menos governo, melhor a nossa vida. E só um exemplo de como com uma impressão monetária no Brasil, uma enxurrada de reais na economia feita por parte do governo, estabilizaria tudo isso, né? Porque primeiro, você aumentaria sua dívida, seu passivo, ou seja, você já não ia ter mais dificuldade para atingir o superávit primário, né, o custo da dívida, etc. Você já teria o câmbio estourando, mesmo flutuante, você teria que fazer intervenções mais fortes. Demanda né? e oferta e demanda desbalanceada novamente. E, consequentemente, você não chegaria a atingir suas metas de inflação, porque você teria mais recursos na economia. A gente já tem uma inflação alta, é difícil que a gente bater a meta, né? Em ambientes normais. Imagina com impressão monetária. Mas isso é informação técnica, isso não dá voto. Não. E que merda, né? Mas vocês aí, todo dia acompanhando com a gente, cada dia mais tá conseguindo, pelo menos, não ser tão enganado por notícias de manchetes. Então isso já deixa a gente feliz aqui, através do Suco Matinal. Então, parabéns por você estar ouvindo. Você, principalmente, eu vejo muita gente no comentário aí que assiste há muito tempo e não tá saindo, cara. Tem gente que... Exatamente. Chuck Franco Board, um abraço pra você. Tá aqui direto com a gente. Então, cara, com certeza, se a gente conseguir plantar um tipo de provocação na sua cabeça ao você ouvir um tipo de notícia mais populista, sensacional aí. E é isso. É um prazer estar acompanhando vocês aí todas essas manhãs. E só uma sugestão, se caso os índices voltar, tá? A gente vai colocar a moeda filipina como cotação. Deixando bem claro aí que, pra quem não conhece, inclusive se chegaram novos aqui, ao meu lado aqui eu tenho uma pessoa que eu chamo de Alan Pimentel por questão de respeito, assim, questão de consideração. Trabalho, né, ambiente, mas depois fora das 18 horas. Depois, assim, que a gente termina de trabalhar ali pelas 23 da noite, ele, pra mim, é o príncipe das Filipinas. E vocês aí nos comentários, um dia vão descobrir o porquê. Um dia descobrirão. Exatamente. Meia-noite conto pra vocês. Luiz, quer mandar um abraço? Abraço, pessoal. Luiz que tá com a camiseta Linkin Park From Zero aí, que ele faz parte do fã-clube do Linkin Park e conseguiu comprar vai conseguir comprar o ingresso hoje ou amanhã? Aí, ó. Hoje. Pro show em Brasília aí. Ontem? É porque hoje é verdade, terça-feira, segunda-feira. Está no Interestelar aqui. Maravilha. Então é isso, um abraço pra vocês aí, boa terça-feira. E é isso, quanto menor o estado, melhor a sua vida. Hoje eu tô liberal mesmo. Abraços. Nunca vão no VaptVupt. VaptVupt aqui em Goiás é onde você resolve os problemas Poupa ali tempo em São Paulo. É o poupa tempo aí. Uma merda. Mas é bom, pelo menos existe. É o sistema que é errado.